Pai, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Senhor, queremos declarar, antes de mais nada, que as nossas expectativas não estão em homem nenhum, mas elas estão em Ti, Senhor. Que o Senhor possa realmente abrir o nosso entendimento, Senhor, que venha a revelação do Senhor, que o Senhor possa iluminar os nossos olhos para que possamos enxergar as maravilhas da Sua lei. Oramos pelo guiar sobrenatural, gracioso do Seu Espírito, Senhor. Senhor, tem misericórdia, Senhor, tudo aquilo que o Senhor realmente tem preparado para esse tempo, que possamos receber, que se cumpra nas nossas vidas, Senhor, e desde já nós damos a Ti todo o louvor e toda a adoração, Senhor. Como ministro do Evangelho, quero abençoar cada vida, cada casamento, cada família que está representado aqui, em nome de Jesus. Senhor, e que o Senhor venha realmente nos fortalecer, nos ferramentalizar, Senhor, nos amadurecer, Senhor, de tal forma que nós possamos viver relevantemente, servindo a nossa geração, Senhor. Ajuda-nos realmente fazer a Sua vontade, Senhor, vivermos as nossas vidas de uma forma significativa para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, como o pastor Lobo falou, meu nome é Marcos, Cote é um apelido de infância. Eu tenho um irmão gêmeo comigo, que desde pequeno me chamava de Cote, aí agarrou, né? Como diz o mineiro, agarrou, ficou. Sou casado com a Raquel, fica em pé, Pantera. Nós somos casados há 29 anos, não é isso? 29 anos, pode errar não, né? Temos um casal de filhos, o Gabriel e a Bárbara. Tivemos agora em dezembro o nosso primeiro netinho, Daniel, e trabalhamos com uma organização missionária, que é a Jocum, acho que muitos talvez já tenham ouvido falar, Jovens com a Missão. Nosso lema é conhecer a Deus, fazê-lo conhecido. E pessoalmente, assim, nesses últimos anos, eu tenho concentrado muito esforço investindo na saúde e na qualidade do crescimento da igreja. Por isso eu acho assim que a minha visão realmente assim converge muito, né, com essa cultura de cuidado que essa igreja aqui tem, né? E graças a Deus por isso, né? Eu não preciso dizer para vocês que nós vivemos tempos extremamente trabalhosos, não é? Eu acho que a igreja vem sofrendo uma das piores perseguições que ela pode sofrer, não vou dizer a pior, mas uma das piores, né? É difícil comparar assim qualquer perseguição com a perseguição política, onde pessoas realmente são mortas. Mas o tipo de perseguição que a gente experimenta aqui é a permissividade, não é? Essa inversão de valores, a banalização do pecado, não é? Essa relativização moral, não é? E isso realmente vem custando muito caro para a nossa geração, não é? Com isso, o conceito de casamento, família e sociedade tem sofrido perdas extremamente significativas. Então, vivemos tempos assim, realmente muito, muito difíceis, e a gente tem procurado entrar nessa lacuna, não é? Porque, graças a Deus, a igreja brasileira tem crescido muito, numericamente falando, mas a gente sabe que quantidade não é tudo, aliás, quantidade sem qualidade não é complicado. Nós precisamos de qualificar o nosso crescimento, crescer com saúde, não é? Então, a gente tem investido muito no campo do aconselhamento. Aliás, na Jocum agora, graças a Deus, já estabelecemos uma faculdade de aconselhamento e saúde. Quando eu falo faculdade, é mais o conceito mesmo do currículo, né? A gente já tem um currículo lá na nossa base, de 2 anos, tempo integral, onde a pessoa sai como tecnólogo na área de aconselhamento. Nós queremos realmente multiplicar conselheiros, pessoas realmente maduras, que vão ajudar a digerir toda a problemática dessa geração,
não é? A tendência da problemática da igreja é aumentar, não é? Existe uma curva, se a gente continuar nessa curva de crescimento, entre 2010 e 2020, a previsão é que a igreja evangélica vai dar um salto de 20 milhões de novos convertidos, não é? E realmente a coisa está acompanhando. Então, é lógico, esses 20 milhões que estão chegando na igreja, nessa década, chegam precisando de muita ajuda, que Deus possa contar conosco. Bom, deixa só bem rapidamente eu fazer uma apresentação do material. Eu sei que eu acho que a maioria do pessoal já conhece um pouco, mas talvez tenha alguns que não conheçam. Eu tenho tido assim uma experiência extremamente gratificante, colocando na forma de livro, também áudio, vídeo, etc., né? A gente vai usando os meios de comunicação. Tem tido uma experiência muito gratificante. Aliás, assim, livro é um negócio tremendo, é um princípio de multiplicação da semente, onde você não chega, o livro chega, o áudio chega, o vídeo chega, não é? E por isso eu penso assim que está cada vez mais fácil a gente alcançar a nossa geração, não é? Até aqui, pela misericórdia de Deus, nós editamos 8 livros. O primeiro é intitulado A Face Oculta do Amor. É um livro que trabalha muito nessa base dos sentimentos, desejos. A gente lida muito com essa questão da sensualidade, que aqui no Brasil assim, é extremamente latente, né? E numa definição bíblica, a sensualidade nada mais é do que a idolatria de um sentimento ou de um desejo que não é apropriado, não é? Não tem nenhum problema, de certa forma, você ter um sentimento, mas quando você idolatra esse sentimento, você, não é, coloca esse sentimento acima dos limites que Deus estabeleceu, não é? Então vem a sensualidade, e a Bíblia deixa claro que a sensualidade tira a nossa inteligência. Oséias fala isso, nos emburrece, nos leva a tomar muitas decisões na vida que depois vão nos custar extremamente caras, né? Inclusive, o título desse livro, A Face Oculta do Amor, é exatamente essa dinâmica entre paixão e aversão, que a gente observa num episódio que a gente trata no livro, que é Judá e Tamar. Aliás, desculpa, Aminon e Tamar. Quando ele força um relacionamento com Aminon, força esse relacionamento com Tamar, e depois ele sente aversão por ela. Aliás, maior foi a aversão que ele sentiu por ela do que o amor que lhe devotara. Então é essa dinâmica. Às vezes, antes do casamento, aquele vale tudo, e infelizmente hoje, né, os solteiros querem viver como casados, casados como solteiro, né? Então, antes do casamento, fornicação, rebelião e tal. Depois que se casa, toda essa paixão descontrolada agora vira aversão, ódio, ojeriza, um caminho para o divórcio, que a gente chama A Face Oculta do Amor. Um outro livro é A Oração do Justo, e o título desse livro também vem de uma declaração bíblica feita por Tiago, quando ele fala assim: muito pode a oração do justo nos seus efeitos. Então não é qualquer oração que produz efeito, não é? Tiago fala a oração do justo. E para a gente aprofundar essa conversa, a gente trabalha com João capítulo 17, aquela famosa oração sacerdotal feita pelo próprio Jesus, o justo e justificador de toda a raça humana. Então, desse texto, dessa oração do justo, nós tiramos 7 elementos ou 7 ingredientes que, quando incorporados ao nosso estilo de vida, revoluciona a nossa intimidade com Deus. Então, se você quer conhecer esses ingredientes, dá uma olhadinha nesse livro, Oração do Justo. Tem também o Avivamento do Odre Novo, que é um livro que a gente trabalha com um conceito, vamos dizer, sustentável, né? Essa palavra está meio na moda, né? Sustentável, né? Um conceito sustentável de avivamento, que se fundamenta na restauração da personalidade, não é? Porque, às vezes, lógico, o princípio do avivamento é o derramar do Espírito Santo, não é? E isso tem acontecido, o Espírito Santo tem sido derramado, mas
de certa forma, tão importante quanto o derramar do Espírito Santo é como nós nos relacionamos com esse derramar do Espírito. Então é o que eu chamo o avivamento, não do vinho, mas do odre novo. Jesus nos alertou sobre essa transgressão. Nós não devemos colocar vinho novo em odres velhos, porque o processo de fermentação, não é, faz muitas pressões. Avivamento, gente, gera muitas tensões, né? E se não tiver realmente um odre novo, não é, nós podemos pôr tudo a perder. E o odre novo fala exatamente disso, não é? Para você desenvolver um odre novo, é importante lidar com as distorções da personalidade, as trincas do caráter, as feridas sociais, os cacuetes religiosos, as rejeições, não é? As coisas não resolvidas da nossa história. É o que a gente trata nesse livro, especialmente a questão das feridas sociais. Então a gente aborda alguns temas que eles não são muito convencionais, como as consequências de você gerar um filho fora da aliança do casamento, aborto, uma série de assuntos assim que são muito delicados e que demandam uma inteligência espiritual. Um avivamento do odre novo. Tem também o Obreiro Aprovado, que já é um livro mais voltado para a área da reeducação, não é? Como construir um caráter de obediência em áreas que nós desenvolvemos uma história de fracassos. Eu sempre falo, discipular é responsabilizar, não é? Não adianta você querer carregar as pessoas no colo por muito tempo, não é? Então a gente precisa de responsabilizar as pessoas, e é assim que elas realmente crescem, não é? E esse livro trabalha muito nessa direção, o conceito da pessoa aprovada, não é? Poder enfrentar e conviver vitoriosamente com as provas em todas as áreas da nossa vida. Um outro livro é Cura e Edificação do Líder, também é um livro bem importante. Talvez desses livros aí é o livro um pouco mais assim pesado, eu costumo até dizer assim, um livro um pouco traumático, porque ele faz uma desconstrução de todo um modelo errado de liderança, não é? E desconstruir parece ser fácil, mas não é. Às vezes você tem que ter uma engenharia para desconstruir, né? E para você também construir o que é correto, não tem jeito, você tem que desconstruir, se desvestir de algumas coisas que realmente são empecilho, não é? Mas esse livro, na verdade, é um diagnóstico da nossa personalidade através da forma como nos relacionamos com o conceito de lei e autoridade. A maneira como você usa ou abusa da autoridade, um título, poder, posição, não é? Isso pode revelar muita coisa sobre a nossa infraestrutura espiritual, emocional. É dessas inseguranças não tratadas que muitas vezes emerge uma liderança tirana que acaba conspirando contra o discipulado da nossa geração, não é? Então é muito importante a gente conciliar uma cultura de cuidado, não é? Mas que não exerça aquele controle, que não peque contra a liberdade das pessoas, não é? E isso realmente exige assim muita saúde, né, para a gente exercer uma liderança assim. Então a gente tenta promover essa liderança servidora que na verdade Jesus experimentou, ensinou, não é? Que se fundamenta na amizade, como ele mesmo disse, já não vos chamarei servos, não é um relacionamento senhor-servo, mas amigos, porque liderar é totalmente diferente de chefiar. Tem hora que você, né, de certa forma, chefiar faz parte da vida, o cara não deu o resultado que você queria, você manda ele embora. Mas liderança não funciona assim. Liderança se fundamenta em confiança, amizade, é aquela pessoa que segue voluntariamente. E quando você lida no campo da espiritualidade, a gente tem que liderar bem mais do que chefiar. Não adianta
querer simplesmente impor a nossa vontade sobre outros, não é? Mas é um material bem bacana, cura e edificação do líder, e a ênfase aí não é estilo de liderança, é mais o espírito do líder. É um livro que realmente pode assim trazer uma transformação profunda. Também Raízes da Depressão é uma outra lacuna muito grande. Eu normalmente, quando escrevo um livro, eu penso muito nesse princípio da intercessão, que é você se colocar numa brecha, não é? Uma área onde tem muita pergunta, pouca resposta, muita gente está sendo destruída, está sofrendo, e você trazer um conteúdo que realmente vai evitar com que pessoas continuem sendo destruídas. Quando Deus procura alguém que esteja na brecha, é exatamente para impedir uma destruição. E nessa área dos distúrbios psicoemocionais, depressão, né, pânico, é uma das áreas hoje muita gente tem sofrido, não é? Inclusive, é muito grande o índice de pessoas que frequentam a igreja, mas estão vivendo à base de psicotrópicos, anti-ansiolíticos, antidepressivos, tratamentos, né, e etc. Porque todos nós podemos adoecer, nós estamos vulneráveis a isso, né? E então, nesse livro, a gente faz uma abordagem bíblica, mais pastoral mesmo, né, sobre a questão da depressão. Eu, pessoalmente, eu respeito muito os avanços que a ciência tem feito, seja no campo da bioquímica, psicologia, psiquiatria, etc., não é? Eu acho importante, na minha opinião, a ciência é um dom de Deus, é uma bênção, não é? Só que a gente sabe que tem uma certa dificuldade da ciência se relacionar com a espiritualidade, né? E graças, talvez, ao iluminismo, não é? Esse divórcio da ciência e da espiritualidade. Mas, em algumas áreas, então, a gente tem que reconhecer que, às vezes, a ciência é muito limitada. Quando você entra no campo da espiritualidade, infelizmente, a ciência é burra, derrapa em muitos paradigmas incompletos, até mesmo errados, e por isso que, quando você lida com uma questão tão delicada como é depressão, é muito importante uma abordagem que seja bíblica. Porque, afinal de contas, gente, a Bíblia é o mais fidedigno manual de funcionamento do ser humano e dos relacionamentos humanos. A Bíblia não é só um livro religioso. Tem gente que pensa, não, a Bíblia é um livro religioso. Não. A Bíblia é um manual de sociologia, de psicologia, não é, de antropologia. A Bíblia tem princípios, verdades, valores, discernimentos para todos os campos que a ciência tem entrado também. E tem respostas que realmente funcionam, não é? Então, é importante uma abordagem bíblica nesses assuntos. Na verdade, a depressão não é, vamos dizer, o problema. A depressão só é o efeito colateral, só é o sintoma de que há muito tempo tem algo errado, algo está morrendo de dentro para fora. A gente vem vivendo sistematicamente de uma forma que agride a nossa natureza. E uma hora, vamos dizer assim, o negócio estressa tanto, não é que somatiza, inclusive. Começa a afetar as funções orgânicas. É difícil, não tem como você separar espírito, alma e corpo. A gente separa didaticamente, mas é uma lei do reflexo. Não é? As desordens espirituais afloram psicoemocionalmente, as desordens psicoemocionais vão aflorar organicamente, inclusive a própria ciência reconhece isso e chama de desordens psicossomáticas, não é isso? Mas nesse livro a gente procura trabalhar com aquelas raízes que normalmente frequentam a construção de um quadro depressivo, não é? Dentro de uma abordagem bíblica e pastoral, sem querer, tendo esse cuidado da gente não espiritualizar o natural e nem naturalizar aquilo que é espiritual. É importante a gente entender que a depressão tem causas que às vezes elas são meramente orgânicas, não é? E às vezes não tem nada a ver com espiritualidade, mas tem fatores que são espirituais, né?
Raízes da Depressão. É um material que tem ajudado muitas pessoas. Pastoreamento Inteligente é um outro livro dedicado a pastores, inclusive a gente tem um curso para ferramentalização de pastores, 13 dias, que a gente trabalha com esse material, né? Inclusive as aulas que a gente vai tratar aqui, algumas delas são desse curso, mas são baseadas nesse livro. Também, você que cuida de pessoas, vale a pena você dar uma olhadinha nesse livro Pastoreamento Inteligente, né? A gente ser um pouco mais profundo no cuidado com as pessoas. E o último livro, que é A Espiritualidade e a Homossexualidade, que também é uma outra lacuna enorme nos nossos dias, né? A questão das perseguições no campo da sexualidade. E, gente, olha, realmente é muito delicado, você tem que ter muito equilíbrio, muito discernimento para lidar com essas questões, né? Principalmente no campo da homossexualidade. Porque tem coisas que parecem que são a mesma coisa, mas são diferentes. Por exemplo, tendência homossexual e prática homossexual. São coisas diferentes. A prática, lógico, tem a ver com a escolha da pessoa, mas a tendência tem muito mais a ver com heranças espirituais e sistema familiar. Tanto é que, normalmente, as pessoas que sofrem de uma tendência homossexual, esse tipo de latência começa na mais tenra infância. Às vezes, crianças com 3, 4 aninhos de idade já começam a manifestar esse tipo de situação. É uma coisa delicada, não é? E a gente coloca no campo, mas isso não é só no campo da sexualidade, assim como você tem crianças com tendência homossexual, às vezes tem crianças com tendência à violência, crianças com tendência ao ocultismo, na mais tenra infância. Então tem um conceito aí, não é, de perseguição espiritual, que está associado às heranças espirituais e ao sistema familiar, que é muito importante da gente entender. Então a gente procura colocar isso num livro. Exatamente, esse livro, ele é um livro que tem esse viés, na verdade, de ferramentalizar conselheiros. Lógico, a pessoa, às vezes, ela tem um problema nessa área, isso vai ajudá-la, mas foi escrito mais com o intuito de ferramentalizar conselheiros. Esse material está aí. Eu gostaria também de indicar o livro do pastor Lobo. Eu tive o enorme privilégio de fazer um prefáciozinho lá, não é? Eu, sendo bem honesto com você, eu não li o livro todo, até falei, rapaz, você tem que me dar um livro, porque eu quero ler, mas todas as partes do livro que eu peguei para dar uma olhada, porque eu estava muito corrido, tudo que eu pegava era de um conteúdo tão rico, que eu começava a ler, sabe quando aquele negócio te prende? Falei, não, rapaz, eu tenho que ler esse livro com calma. Eu gosto de livro assim, não é livro só para você ler, é livro para você estudar, não é? Acho que a gente se identifica muito. Então, quero indicar o material dele também. Depois, acho que vai estar disponível aí, né, pastor Lobo? Autoridade sobre as Trevas. Glória a Deus. Gente, o material está lá, não é? Pode pegar essa lenha, coloca o seu fogo, manda ver, não é? Se você quiser usar isso como uma ferramenta na sua igreja, para discipular pessoas, para formar grupos de crescimento, esse é o propósito, não é? Assim, tudo é nosso, nós somos de Cristo e Cristo de Deus. Então você pode usar o material à vontade, tá? Amém. Vamos lá então, né? Veja bem, gente, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns temas que, de certa forma, assim, são bem contundentes,
bem contundentes. Aliás, eu tenho procurado ensinar, como eu disse, em áreas, às vezes elas não são muito convencionais, mas é onde está o alicerce de tudo. Quando o alicerce naquela área ali é destruído, não adianta você ficar só correndo atrás dos efeitos colaterais, não é? A gente precisa de ir nesses fundamentos. E, a princípio, então, eu gostaria de lidar com duas feridas sociais que realmente têm sido assim, um desastre na nossa geração, que é a questão do adultério e depois a questão do divórcio. Adultério e divórcio. Primeiramente, nós vamos falar sobre a questão do adultério. E não é uma coisa muito convencional você chegar num culto, imagina um culto de domingo à noite, você pregar sobre adultério, né? Mas eu tenho sido muito encorajado por Deus a trazer esse tipo de mensagem nas igrejas, porque eu penso assim, uma das maneiras realmente da gente cuidar mais eficientemente da igreja, principalmente nessa área que envolve casamento, e casamento é o que vai determinar o destino de uma sociedade, não é? Então, uma das principais formas é isso, é a gente poder ferramentalizar casais que são saudáveis e que vão mentorear casais que estão em conflito. E hoje é impressionante a quantidade de casais que se encontram em conflito. Eu digo isso porque a gente está nessa área de aconselhamento. Então, puxa vida, sabe o que é você se sentir assim, afogado num mar de necessidades quando entra na questão de conflitos conjugais? Então, nós temos que realmente multiplicar casais, não só que sejam saudáveis, mas que estejam habilitados a mentorear esses casais que estão mais fragilizados. E com isso nós vamos fortalecer uma cultura de cuidado, dividindo o peso, compartilhando responsabilidades. E aí sim nós vamos reverter o quadro que a gente vê hoje aí na nossa geração, né? Então, uma das áreas que é muito importante da gente trabalhar é essa questão do adultério, né? Aqui deixa eu ver aqui, isso, lidando com a ferida do adultério. A aula está no PowerPoint ali, fica fácil de você ir acompanhando. O botão de baixo, eu aponto ele para aquele camaradinha lá, né? Não está obedecendo, não, está um pouco rebelde. Vê se é eu que não estou sabendo. É o último. Estava apertando do meio. Tá, ok, obrigado. Isso. Esse é um texto clássico muito conhecido e tem uma linguagem extremamente forte, né, em relação ao contexto aqui, o adultério. Provérbios 7, 22 e 23. E ele segue logo como boi que vai ao matadouro, como louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravessa o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Então a gente vê aqui alguns termos assim, algumas comparações, algumas analogias muito fortes, não é? Retratando
o que está por trás espiritualmente de um adultério, não é? Olha a comparação, como boi que vai ao matadouro, como louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Há pouco tempo atrás, eu me lembro que um pastor, aliás, ele veio fazer um curso conosco e ele pediu, a gente ter um tempo, compartilhar, pastor de uma igreja muito grande, e ele passou por uma situação assim, inclusive ele veio fazer o curso com a gente, mais a caráter até de ser restaurado e tal, e eu não me esqueço, assim, as palavras que ele me disse, quando ele falou assim: olha, Cote, se eu soubesse o inferno que eu teria que passar por conta desse adultério que eu me envolvi, eu jamais teria entrado num negócio desse. O que esse cara sofreu foi um negócio assim terrível, terrível. É exatamente isso que esse texto está falando. Então esse é um pecado que normalmente sai muito caro, né? E para começar, eu gostaria de compartilhar com você o que eu chamo aqui as implicações do adultério. E as coisas que eu falo aqui, que nós vamos compartilhar, veja bem, isso são consequências que a gente observa na prática, não é? Eu fui relacionando isso a partir de dezenas e dezenas de aconselhamentos que a gente faz. Então, essas informações que elas estão aí, elas são científicas, né? Isso é fruto de muita observação, tá bom? Não é uma coisa que eu estou colocando aí só aleatoriamente, assim, né? Uma conclusão imatura, não. É o que a gente de fato observa, né? O que acontece quando a pessoa, um dos cônjuges, se envolve num adultério. Primeira coisa é isso, a marginalização espiritual e ministerial da pessoa que adulterou. Quando uma pessoa adultera, é impressionante, algo se quebra espiritualmente na vida dela, aquela dinâmica que ela vinha tendo, aquele fogo de repente apaga, não é? E a pessoa tende realmente para um lugar de marginalização em relação à igreja, em relação a ministério. Então é muito comum a gente ver muitas situações de esfriamento espiritual, e no fundo, quando você vai cavando, você chega numa situação como essa. Aliás, é uma coisa interessante, não é? Desde muito tempo, muitos pastores de muitas igrejas, eles têm uma certa questão, não é? Por que às vezes os homens eles não são tão participantes quanto as mulheres na vida ativa da igreja? Então tem igrejas, por exemplo, que elas são literalmente carregadas nas costas pelas mulheres. Às vezes os homens têm uma participação ínfima, não é? Eu lembro, às vezes, uma vez um pastor, uma igreja muito grande, ele falou comigo: Cote, aqui é uma luta, porque você faz um evento para mulheres, vem 4, 5 mil mulheres. Você faz um evento para homens, vem 60, 70 homens. Por que isso? E uma das respostas para isso, que a gente tem observado, interagindo com os bastidores da vida de muitas pessoas, é exatamente essa, não é? A cultura de adultério. Muitos homens, eles não se aproximam, não abraçam realmente, não é, o sacerdócio, não é, a vida ministerial, porque, a hora que você vai ver, tem um comprometimento dessa natureza. Então, eles até gostam que as esposas venham, participem, mas eles mesmos
ficam à margem, não é? Então a gente observa esse ponto. Segunda coisa é que o adultério perturba emocionalmente o casamento, traz uma perturbação, produzindo obsessão por ciúmes, desprezo, competição, muitos desentendimentos crônicos e todo tipo de quebra e desvirtuamento na comunicação do casal. É impressionante, quando acontece um adultério, algo se quebra espiritualmente na comunicação desse casal. Mesmo que a pessoa que foi traída não faça ideia do que aconteceu, algo se quebra. Parece que a comunicação não funciona mais. Então a gente tem atendido várias situações onde, a princípio, o que está acontecendo é uma dificuldade de temperamento, não é? Assim, de comunicação. Só que quando você vai aprofundando aquele processo, onde é que você chega? Caso de adultério. Principalmente quando tem aquela obsessão por ciúmes, não é? Aquele ciúme doentio, aquela necessidade por controle, o medo de perder, é uma coisa realmente doentia. E a Bíblia trata o ciúme também como um espírito, né? A Bíblia fala sobre o espírito do ciúme. Inclusive, essa era uma das provas lá quando você estuda sobre a lei, né? Lá em Levíticos, quando acontecia um adultério, a mulher era acusada de adulterar, dos sintomas era esse, o espírito do ciúme. Quando o espírito do ciúme entra no matrimônio, bem provavelmente pode ter uma situação assim de infidelidade, não é? Então, esse é um sintoma importante. Perturbação emocional, um desentendimento crônico, a quebra na comunicação. Terceira coisa, o adultério também endemoniza a cama, contamina espiritualmente o leito, produzindo em um dos cônjuges, ou até em ambos, inibição, interrupção ou até mesmo aversão sexual pelo outro. Na verdade, é da natureza do espírito de adultério fazer o prazer sexual migrar de dentro para fora do casamento. Então, também outra situação que acontece muito frequente nos aconselhamentos, casais que estão com vida sexual interrompida. E, às vezes, pessoas que, às vezes, até estão em posição de liderança na igreja, liderando célula, não sei o quê, não é? Mas está lá, 2 anos sem intimidade sexual, 4 anos, 6 anos, tantos casos que a gente atende assim, vida sexual acabou. Uma das formas de você ter um diagnóstico da vida espiritual de um casal é exatamente pela sexualidade. O sexo é um negócio muito mais espiritual do que a gente imagina. Inclusive, Pedro faz essa associação, não é? Ele fala: maridos, coabitai sabiamente com as vossas esposas, tendo-as como vaso mais fraco, para que as vossas orações não sejam impedidas. Você vê, essa palavra coabitar é a intimidade conjugal. Quando isso morre num casamento, oração não passa do teto, quer dizer, tem problemas espirituais que têm uma relevância, né? Tenho atendido vários casos, eu me lembro, pouco tempo atrás, numa dessas EIFOLs, esse curso que a gente dá, eu me lembro que essa irmã procurou, lá no contexto da escola, compartilhando exatamente que ela estava tendo uma aversão sexual pelo marido. E ela se sentindo terrivelmente culpada por isso, sem entender. Eu falei:
eu não suporto meu marido sexualmente. E eu pensei, puxa vida, isso é muito estranho, não é? E aí a gente pôde ir aprofundando essa conversa, não é? Trabalhando com o casal. Qual que foi o resultado? Tinha um adultério, uma coisa de anos atrás que nunca tinha sido resolvida. Aquilo estava enterrado lá, como uma arma dormente. Você entende o conceito de uma arma dormente? É tipo uma mina, está enterrada ali, não é? E chega uma hora que aquele negócio começa a detonar tudo, de uma forma assim estratégica, né? Uma outra consequência, uma outra implicação do adultério é que o adultério desprotege, deixa eu mudar aqui, o adultério desprotege sexualmente a vida dos filhos, deixando-os susceptíveis a diversas possibilidades de abusos sexuais. Tem várias áreas que eu procuro fazer assim, um tipo de pesquisa, mas eu faço informalmente. E essa é uma das áreas que eu tenho feito uma pesquisa informal. Eu não tenho assim números exatos que eu coletei, organizei para te dar. Mas é impressionante. Hoje a gente lida muito com essa questão do abuso sexual. Essa é uma das principais feridas da nossa sociedade. Abuso sexual na infância. A gente atende muitos casos assim. Quando você pergunta para uma pessoa que sofreu abuso sexual na infância, olha, como era o relacionamento dos seus pais? Ou como estava o relacionamento dos seus pais quando você sofreu esse abuso? Normalmente, quase que invariavelmente, a resposta que você tem é que eles estavam já num processo de separação, o pai já estava com outra mulher, às vezes a mãe com outro homem. Você sempre vai ver uma situação envolvendo adultério. É impressionante. Como que o adultério dos pais expõe os filhos a uma situação de abuso no campo da sexualidade. Realmente, se o telhado é destruído, os filhos realmente vão ficar desprotegidos, né? Muitos pais não fazem ideia realmente de como um adultério pode afetar a segurança, essa proteção espiritual na vida dos filhos, né? Também, o adultério de um dos cônjuges expõe o outro cônjuge, vítima da sua traição, à mesma situação. Então, é uma outra coisa muito observada. Quando um cônjuge começa a trair, daqui a pouco, o outro acaba também cedendo à mesma situação, não é? Normalmente, como é que isso funciona? Em relação aos homens, que a gente percebe na prática, os homens têm uma dificuldade muito grande para confessar um adultério ou para admitir um adultério. Aliás, alguns homens mentem, eles juram de pé junto, até quando todo mundo já sabe, mas eles fazem questão ainda de reafirmar que não aconteceu nada. Passa aquele óleo de peroba na cara e nega. Entra num processo crônico de negação. Olha, eu já atendi não poucas situações assim. Agora, as mulheres normalmente não. Quando uma mulher se envolve com adultério, dificilmente ela vai conseguir guardar isso para ela. Até o que a gente observa na prática é que essas mulheres, às vezes até procuram o marido no sentido assim, até de querer acabar com o casamento. Não, vamos divorciar. Mas não é que ela quer acabar com o casamento, ela não consegue ficar calada. Né? Aliás, é difícil as irmãs ficarem caladas, né? Então ela quer falar. Então, normalmente, quem que procura mais ajuda
quando acontece uma crise grave como essa, normalmente não são os homens, são as mulheres. Aí é lógico, quando você ouve a situação que a mulher está contando e tal, e para você intermediar isso de uma forma que realmente resolve, não é? Com a verdade, com transparência, com luz, reconciliação, você vai abordar o outro lado, aí você acaba descobrindo que antes da mulher cometer adultério, o marido tinha aberto a porteira muito tempo antes. Então você vê como que ela ficou exposta em relação a isso. Não que uma coisa justifique a outra, mas explica, né? Lógico, explicar está bem longe de justificar, né? Outra coisa que a gente observa é que o adultério afeta diretamente a vida financeira da família. Muitos casos a gente observa isso. Não vou dizer em todos, mas em muitos casos. Lógico, a tendência é que dinheiro começa a ser desvirtuado para a imoralidade, né? E a tendência é esse espírito de adultério levar a família à bancarrota financeira. Quando você estuda lá sobre Ló colocou seu domicílio lá em Sodoma, né, território da imoralidade, e a gente vê como ele foi sofrer, foi perdendo tudo, não é? Na verdade, ele perdeu a família, perdeu os seus rebanhos, perdeu tudo, não é? Impressionante como que a imoralidade leva a pessoa a uma bancarrota financeira. Aliás, e normalmente esses dois problemas andam muito juntos, imoralidade e bancarrota financeira. E também, por último, o adultério implica no princípio ativo do escândalo e da decepção. Então é o que a gente vai ver até aqui pela frente. Mais cedo ou mais tarde, não é? Isso é como uma bomba relógio, isso vai vir à tona mais cedo ou mais tarde. Essa é uma lei que não vai ser quebrada. Tudo aquilo que foi feito às escondidas vai ser apregoado dos telhados. E nós vamos observar que sempre adultério está associado com escândalo. E é um escândalo que pode colocar realmente muita coisa a perder, né? Um adultério sempre, isso quando vem à luz, traz muita dor, traz muito sofrimento, traz perdas em todos os sentidos. Então, é importante a gente ter em mente essas implicações, tá? A gente começar por elas, para a gente entender que é um assunto sério. Às vezes, a gente está perdendo muito tempo lidando só com as implicações em si, não é? Mas, às vezes, por trás dessas implicações, pode ter uma ferida mais séria, que é o adultério. Isso é o que a gente tem observado na nossa rotina de aconselhamento, tá? Bom, então vamos desenvolver aqui um entendimento baseado no livro de Oséias. Seria até muito bom se depois você pudesse ler cuidadosamente o livro de Oséias. É um livro muito rico. É um dos livros, por um lado, mais bonitos, porque é quando Deus expressa o seu amor infinito, não é? A sua lealdade, a sua fidelidade, de uma forma assim extravagante. Mas, por outro lado, o livro de Oséias, o contexto dele, tem a ver com uma das fases mais críticas, uma das piores fases que a nação de Israel viveu. Inclusive, não é?
o que a gente observa, que o livro de Oséias começa com uma dramatização, um drama extremamente forte, não é? Ou seja, o relacionamento de Deus com o seu povo é dramatizado profeticamente por Oséias ao se casar com uma prostituta, com uma mulher adúltera. Imagina Deus chegar num absurdo de falar com o profeta: olha, vai lá, tira essa mulher imoral, prostituta, não é? Tira ela lá do prostíbulo e se casa com ela. Ou seja, na verdade, o profeta estava representando o que estava acontecendo no relacionamento de Deus com a nação. O próprio Deus se via casado com uma esposa infiel que se vendia aos seus amantes. Então, o contexto central do livro de Oséias, o eixo desse livro, dessa profecia, é o adultério da nação. Então, é um livro que nos ajuda muito no aconselhamento em situações de adultério. Esse livro traz um entendimento profundo nesse sentido, né? E quando chega no capítulo 6, nós podemos perceber o tipo de terapia que o próprio Deus propôs para estas situações. É um texto muito conhecido, mas que muitas vezes a gente lê sem perceber a profundidade do que está aí, dentro do contexto para o qual isso foi escrito, não é? Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e nos latará, depois de 2 dias nos ressuscitará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então esse é um texto muito conhecido, né? E na verdade, o que Deus está propondo aqui? Qual que é a terapia que Ele está estabelecendo para você lidar com uma ferida de adultério? Você entende que tem feridas que são superficiais e tem feridas que são internalizadas. Se você, por exemplo, tem lá algumas válvulas do seu coração, por exemplo, entupidas, não é uma coisa simples de você resolver. Quando ele fala aqui sobre vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou. O que é despedaçar para curar? O que significa fazer a ferida e depois atar essa ferida? Numa palavra só, qual que é o conceito? Cirurgia. É uma cirurgia. Então, lógico que o conceito de cirurgia está associado a trauma. Não é um conceito fácil, não é um conceito simples. Pode ser que muitas pessoas que estão aqui já passaram por alguma intervenção cirúrgica. Uma pessoa que tem que fazer uma cirurgia do coração, literalmente, o médico despedaça, não é? Não tem, como é que chama? Tem um ferro, parece que abre assim, como é que chama aquilo? Um alargador, não sei, afastador, né? Despedaça. Então, se você vê uma cirurgia cardíaca, se você não está acostumado, é perigoso você até desmaiar, né? Porque fere. Cirurgia é isso, é trauma. Mas é a ferida do médico.
É a ferida que trata da ferida. Então, o adultério, ele vai exigir isso. Ele vai exigir uma exposição de algo que está muito internalizado. Mexer em algo que realmente é extremamente delicado de mexer. É o conceito de cirurgia. Lógico que toda cirurgia demanda um tempo de convalescença, não é? Quando a Bíblia fala, depois de 2 dias nos ressuscitará, ao 3º dia nos levantará, viveremos diante dele, e uma reeducação moral, porque a gente está lidando, na verdade, aí com questões que são morais, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então vamos ver melhor aí essa terapia divina para você lidar com o adultério. Cirurgia. Lógico que esse conceito de cirurgia, primeira coisa, você tem que saber abrir e fechar o problema. Não é só abrir, você tem que saber o que você está fazendo. Não é? Isso não é uma tarefa para uma pessoa leiga, para uma pessoa que realmente não está sendo treinada para isso, não é? Discipulada para isso. Você tem que saber onde e como cortar. Porque se você corta onde você não deve, você pode causar um sofrimento a mais, que não, né, desnecessário, e que pode até comprometer ainda mais o processo. É importante você ter mão firme, você ter experiência. Imagina, você vai fazer uma cirurgia com um médico e percebe que ele tem mal de Parkinson, né? Você vai falar, puxa vida, né? Ou ele ainda está no 2º ano de medicina, né? Então, você entende que tem coisa que não dá para você se aventurar, não tem jeito. Por isso que é muito importante treinamento, não é? Não dá para se aventurar, porque pode custar muito caro. Tem áreas da nossa vida que não tem problema você errar, é ou não é verdade? Por exemplo, você é cozinheiro, né? Se perdeu lá, deixou o arroz queimar. Não tem problema, você faz outro arroz. Agora, medicina, aconselhamento, se você cortou uma artéria que você não podia, se você deu um conselho atravessado, né? Você pode, na verdade, destruir uma família, você pode rachar uma igreja. As consequências disso podem ser extremamente sérias. Então, quando entra nesse campo de uma intervenção cirúrgica que é traumática, tem muita coisa em risco. De ter mão firme, experiência, como fechar, como costurar, o tempo de convalescença, não é? Aí a Bíblia fala, a vida retorna, a sequidão termina, e é assim que nós vamos experimentar esse conhecimento dinâmico do Senhor. Mas uma das grandes chaves no aconselhamento, principalmente nessas questões de adultério, é você ter um bom intermediador. Quando você vai lidar com uma questão de adultério, você vai trabalhar, não é, na reconciliação desse casal, é fundamental você ter um bom intermediador. Isso é chave. Depois nós vamos ver isso lá na situação de Davi, que é um caso clássico na Bíblia. A perícia que Natã teve, a destreza que Natã teve. Ele foi tão perito que Davi nem sentiu quando o bisturi já tinha entrado. Não, é verdade. E se não fosse por Natã, sinceramente, o mundo seria outro. Não seria o mundo que nós vivemos. Porque ali, a nação de Israel ia tomar outro rumo. Então, a diferença que um conselheiro
que realmente tem o discernimento, a experiência em Deus, isso é um divisor de águas, é algo realmente muito chave, né? Mas a chave é ter um bom intermediador. Então veja bem, a ferida produzida pelo adultério, ela fica tão internalizada que demanda uma intervenção cirúrgica. A gente precisa de deixar isso bem claro. Ou seja, não tem como você resolver um problema como esse sem confissão, sem transparência, sem verdade, não é? E não tem como você confessar um adultério sem que o cônjuge traído e, consequentemente, o próprio casamento sofra uma ferida muito profunda. E esse ponto aqui é um ponto muito delicado. Eu sei, existe uma corrente, assim, no aconselhamento, onde as pessoas acreditam que você não deve confessar um adultério para o seu cônjuge. E, olha, eu já atendi vários desses casos. E o que a gente observa que essas pessoas, e eu sei que quando a pessoa aconselha isso, veja bem, eu não estou julgando a motivação desses conselheiros, porque eu acredito que eles querem o melhor, mas biblicamente não funciona assim. É até interessante, no início eu falei de um pastor que teve um problema de adultério, e na verdade tudo indica, não posso falar com absoluta certeza, mas tudo indica que o adultério dele teve a ver com um outro adultério que foi totalmente mal resolvido. Ele tinha lá na época 1 ou 2 anos de casamento, ele era só um membrozinho lá da igreja, ele teve um problema de adultério, e realmente foi resolvido assim, não conta, é melhor, deixa isso aqui, está resolvido. Um adultério mal curado. Lá na frente, esse negócio voltou, mas com uma carga assim, de encantamento, de sedução, que você fala, não, é um negócio muito, muito maligno. E quando você liga essas duas pontas, você vê que o negócio realmente tem a ver. Aliás, assim, na minha experiência, eu já vi várias situações assim, como que um adultério mal resolvido funciona como uma arma latente lá na frente, dormente, né? Desculpa. Esse negócio vai estourar lá na frente de novo. Então é muito importante resolver as coisas com a verdade. Se andarmos na luz como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então é muito importante lidar com esses problemas usando a verdade. Eu sei que isso não é fácil, é um caminho estreito. Aqui, lógico, vem muitos medos, muitas, né? A pessoa fala assim, mas pastor, como que se eu confessar? O primeiro sofisma é, se eu confessar o meu adultério, meu casamento acaba. Mas a confissão acaba com um casamento? É a confissão ou é o adultério que destrói o casamento? É o adultério. Né? Quando a pessoa fala, não, se eu confessar, acaba, não, seu casamento já acabou, porque quando você adulterou, a aliança foi quebrada. Se é que tem um jeito de consertar isso, é com a verdade. Não tem um versículo, conhecereis a mentira e a mentira vos libertará. Esse versículo não tem. É a verdade. Se teve coragem para adulterar, tem que ter coragem para confessar. Isso é muito importante. Aliás, eu costumo dizer, o nosso arrependimento tem que ser mais escandaloso que o nosso pecado. Aí sim, nós vamos ser
Aí nós vamos ser restaurados. Outro sofisma, que também, assim, de certa forma, tem um fundamento, né? Tem gente que fala, pastor, mas se eu contar esse adultério, meu cônjuge me mata. Se meu marido souber disso, ele me mata. E nós temos que convir que essa possibilidade é real. Né? Só que tinha que ter pensado nisso antes, né? E não depois. É possível. Agora, veja bem, gente, a morte é a pior tragédia que pode acontecer com alguém? Sim ou não? Não é não. Qual que é mais trágico? O seu marido, a sua esposa te matar porque você confessou arrependido que adulterou? Ou você morrer no adultério? Qual que é mais trágico? Bom, ele pode te matar. Se te matar, pelo menos você vai para o céu, debaixo do sangue do Cordeiro. A morte só é uma passagem, gente, por uma vida que é sem fim. E é bom você entrar nessa vida que é sem fim, com essas coisas muito bem resolvidas. O Miles Monroe, né, até infelizmente faleceu, né, há pouco tempo. O mundo perdeu aí um dos seus maiores mestres, né? O Miles falava assim, né, a morte não é a maior tragédia que pode acontecer com o ser humano. A maior tragédia do ser humano é uma vida sem propósito. Imagina, você viver a vida inteira, chegar no final da sua vida, você fala, puxa vida, do jeito que eu vivi, não valeu a pena. Isso é trágico, isso é tragédia. Então, essas coisas precisam de ser realmente resolvidas, né? Ninguém nunca estará teoricamente preparado para ouvir uma confissão como essa. De certa forma, ninguém está preparado para ouvir que foi traído, ou para dizer que traiu, né? A pessoa fala, não, mas eu vou esperar para Deus preparar a pessoa. Olha, ninguém está preparado para isso. É como você receber aqui uma notícia que você tem que ir para a mesa de cirurgia. Se você não operar do seu coração, trocar as válvulas lá, você morre. Você não está preparado para isso. Quem está preparado? Mas você tem que ir. Você tem que dar um jeito ali de se preparar, né? Bem rapidinho, né? Por mais dolorosa que seja, como eu disse, essa é a ferida do médico, é a ferida da cruz. O Espírito Santo só penetra nas nossas vidas na mesma profundidade que a cruz penetrou, nem mais, nem menos. É aí que a gente vê realmente restaurações tremendas. Por incrível que pareça, na minha experiência, pela misericórdia de Deus, até hoje, eu nunca vi uma confissão dessa dar errado. Até hoje. E, sinceramente, eu já perdi as contas dos casos de adultério que eu já intermediei. Porque isso hoje é epidêmico, assim, epidêmico. Tem regiões do Brasil, inclusive, rapaz, é difícil você achar na igreja uma pessoa, um casal que nunca teve um problema de adultério. Tem algumas regiões no Brasil que é assim, é epidêmico. Eu não estou falando de gente de fora da igreja, não, estou falando de pessoas da igreja. Pela misericórdia de Deus, todas as vezes que uma pessoa se dispõe, né, de bom coração, de boa fé, com atitude de arrependimento, fazer uma confissão como essa, irmãos, é muito difícil isso dar errado. Eu sei que na nossa cabeça a gente pensa, não, um negócio desse nunca vai terminar bem, uma confissão, mas é impressionante como termina bem. Eu lembro uma vez, eu estava numa capital do Brasil, no Centro-Oeste, e num dos dias que eu estava ministrando lá,
esse cara me procurou para confessar que estava com problema de adultério e tal. Só que ele me falou assim: pastor, quando eu casei com a minha esposa, ela me fez praticamente assim um juramento. Ele falou: olha, o dia que você me trair e que eu ficar sabendo que você me traiu, acabou. Não sei porque que ela já tinha esse medo, né? Mas... Então ele falou: rapaz, e agora? Né? Eu falei: olha, eu posso te ajudar. Isso realmente é muito difícil, mas você não tem para onde correr, você tinha que ter pensado nisso antes. Não é? Eu me lembro que, depois de ter conversado com ela, chamei junto com o pastor, chamei ela, expliquei para ela a situação. Ela, assim, ficou transtornada. Chamei ele pediu perdão para ela. E na hora, inclusive, eu falei: olha, você não precisa de dizer que você perdoa ele agora, você pode digerir isso, você tem que respeitar a dor da pessoa, né? Você não pode chegar, tem que perdoar. Não, digere. Uma pancada, não é? Se você tiver vontade de bater, dá uns tapas, né? Mas foi muito difícil para ela, porque, querendo ou não, ela precisou de engolir também todo esse orgulho que ela tinha, das palavras que ela tinha dito. Mas eu me lembro, no outro dia, eu já estava retornando para Curitiba, estava indo para o aeroporto, meu telefone toca, era ela. E ela falou assim: pastor, onde é que você está? Eu falei: não, estou indo para o aeroporto e tal. Você pode orar pela gente? Nós acabamos de comprar as alianças e gostaríamos muito que você orasse pelo nosso casamento. Aí eu falei: não, pois não, né? Encontramos lá no aeroporto, em questão de 2 dias. Em questão de 2 dias. É impressionante como ela perdoou. Aliás, é um negócio curioso, né? Eu não quero diminuir o impacto que um adultério causa, não, tá? Mas eu fico cada vez mais, assim, como é que fala, maravilhado de ver como que, de certa forma, as pessoas conseguem superar esse tipo de situação. Nós vamos ver que esse não é o ponto mais difícil. Por incrível que pareça, perdoar um adultério não é o ponto mais difícil. É até mais fácil do que muita gente imagina. Por isso que, até quando, né, a gente falando sobre divórcio, eu penso que nem um adultério seria uma prerrogativa para um divórcio. Ainda que a gente vê um textozinho isolado na Bíblia sobre isso, não é? O que hoje a gente observa de casamentos que, apesar de terem passado por uma ferida de adultério e são restaurados, é muita coisa. Inclusive, esses casamentos depois, eles se tornam realmente muito melhor do que eles eram até no início, por incrível que pareça. Sinceramente, eu estou falando aqui do que a gente vivencia na prática do aconselhamento. Então vamos entender melhor esse processo. O processo básico do tratamento. Começa com uma confissão sincera. Não é? Começa com uma confissão sincera. Você que é um conselheiro, você que está cuidando de um conflito conjugal dessa natureza, tudo tem que ser fundamentado na verdade, na sinceridade. Então começa com uma confissão sincera, sustentada por um legítimo compromisso de mudança. Antes de eu intermediar uma reconciliação
de adultério, eu deixo aquela pessoa muito consciente, falo: olha, você está arrependido, você está disposto a nunca mais fazer isso, porque não dá para você confessar um adultério e na semana que vem cair em outro. Não dá. Senão não dá nem para levar esse caso aí para frente. Então a pessoa tem que estar realmente arrependida e disposta a levar a vida espiritual dela a sério, levar o casamento a sério, levar a família a sério. Não é? Então começa com uma confissão sincera, sustentada por um legítimo compromisso de mudança. Depois vem esse processo da pessoa traída perdoar o cônjuge. Tem pessoas que assimilam essa pancada mais rápido, outras demoram um pouco mais, não é? Mas na maioria das vezes é rápido das pessoas assimilarem isso. Eu tive uma situação só, que durou mais de um ano, que foi uma situação também assim muito, como é que eu poderia dizer assim, é muito específica, né? Na verdade, esse cara, ele era como é que é a palavra? Ele viajava internacionalmente, assim, por uma empresa, um executivo. E era um negócio estranho, porque esse cara no Brasil, ele era um exemplo de crente, mas quando ele viajava para fora do país, o cara virava um demônio. Na verdade, assim, ele entrou numa cadeia terrível, porque ele ficava em hotéis, assim, de muito luxo, inclusive com, como é que fala? Ele tinha cortesias de mulheres. Então acabou que ele cedeu isso uma vez e esse negócio virou uma cadeia na vida dele. A esposa dele era uma pessoa assim, daquelas pessoas bem, assim, um temperamento meio profético, preto e branco, muito justa, muito reta, tudo certinho. Então, quando esse negócio veio à tona, ela simplesmente surtou, coitada. A mulher que nunca tinha feito nada de errado na vida. Ela teve um surto tão grande que ela foi para um bar. Nunca tinha entrado num bar. Pediu um maço de cigarro e uma garrafa de cerveja. E começou a beber e fumar. E eu me lembro que ela falava comigo assim: Costa, mas não foi com esse cara que eu casei. Depois de 25 anos de casado, ela descobre isso. Falou: não, esse não é o cara que eu casei. Então ela deu uma pirada. Mas foi um caso assim, mais complicado, mas depois Deus foi trabalhando, as coisas foram se acertando, e hoje, pela graça de Deus, eles estão muito bem. Estão muito bem. Foi assim, bem trabalhosa a restauração, mas graças a Deus, a graça do Senhor triunfou. Aí pode vir um processo doloroso de perdoar a pessoa com quem o cônjuge traiu. Algumas vezes isso é complicado, não é? Há um tempo atrás eu atendi um caso assim: o marido traiu a esposa com a irmã dela. Então, uma coisa foi perdoar o marido, outra coisa foi ter que perdoar a irmã, a própria irmã. Então, a gente vai vendo que tem situações que elas vão ficando um pouco mais complicadas, né? Mas são realidades, gente. Nas salas de aconselhamento é isso que rola. E por fim, o processo mais difícil, que é de reconstruir a confiança perdida. Aqui é que o ponto pega. Pelo menos na minha experiência, acompanhando esses casos, aqui que muita gente perde a batalha. Aliás, perto desse ponto aqui, perdoar até não é difícil, não. Às vezes a pessoa até perdoou mesmo, mas ela não consegue
reconquistar a confiança. Não consegue reconquistar a confiança. E às vezes a pessoa entra numa desilusão, numa desconfiança crônica, e a tendência é a pessoa não se abrir para dar uma nova chance para confiar naquela pessoa. E não tem jeito, gente, relacionamento envolve correr risco, né? Todo relacionamento envolve risco. Você pode ser traído, decepcionado, pode acontecer muita coisa. Você está num relacionamento, você está correndo risco. Mas é impressionante que quando a pessoa decide se vulnerabilizar e fala, não, eu vou dar um voto de confiança para essa pessoa. É impressionante como essa pessoa se restabelece. Não é? Mas a tendência é ela ficar sempre com o pé atrás. O marido não chegou, onde é que será que ele está? Deve estar com outra. Isso pode se tornar uma doença. Eu já atendi casos que eu vi que isso adoeceu a pessoa. A pessoa desenvolveu toda uma desconfiança em cima apenas de vãs imaginações. Por mais que ela perdoou, não conseguiu confiar. E aí que a gente tem que trabalhar, aí que entra realmente o processo do aconselhamento com essas pessoas. Eu já tratei de vários casos assim. Se ajudar essa pessoa a se vulnerabilizar, se abrir para recuperar essa confiança que havia sido traída. Não é? Aí sim a gente concretiza o processo. E só antes aqui da gente dar o intervalo, esse é um ponto também muito importante. Desculpa, deixa eu mudar aqui. Lidando com os agravantes. Veja bem, quando você lida com a situação de adultério, lógico, tem adultério e tem adultério. Tem casos que, querendo ou não, eles são um pouco mais fáceis, mais simples. Tem adultério que às vezes foi um mero deslize, realmente uma fraqueza, um deslize que a pessoa teve. Agora, tem casos que eles são muito mais complexos, que às vezes até relacionamento com dependência emocional, com muitos outros agravantes, que é o que nós vamos considerar aqui. Então, é lógico, cada caso é um caso, eu vou só tentar ilustrar para você alguns exemplos de agravantes que podem ir tornando o aconselhamento um pouco mais complicado. Não é? Por exemplo, se a pessoa se descobriu ou se ela foi descoberta. Gente, tem uma diferença enorme aqui. Uma coisa é a pessoa que adulterou e ela foi descoberta. Vamos dizer que ela foi pega até em flagrante. Ela foi descoberta. Outra coisa é se essa pessoa se descobriu, ela teve a boa fé de ela mesma chegar e falar, não quero mais isso na minha vida, eu vou trazer isso para a luz, eu vou resolver isso, não é? Porque a Bíblia fala, todo aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Enquanto você encobre a sua transgressão, você se vê numa cadeia. Aliás, esse é o motivo pelo qual algumas pessoas não deixam o pecado, porque elas encobrem. Isso é uma lei espiritual. Quando você encobre a transgressão, você não prospera naquela área, você não vence. Você pode fazer tudo, você vem na igreja, você dá o dízimo, você faz a campanha das 7 cabeçadas na cruz. Olha, enquanto você encobre a sua transgressão, não tem jeito, você não prospera. Tem que se expor, né? Então, aqui, quando a pessoa se descobre, ela se descobre, gente, tudo é mais fácil.
É igual quando você vai desarmar uma bomba. Já viu no filme lá, o cara vai desarmar uma bomba. Se você se descobriu, você tem 99% de chance de cortar o fio certo. Quando você se descobre, você está agindo com boa fé. Inclusive, até no processo da pessoa readquirir a confiança traída, é muito mais fácil. Agora, se a pessoa é descoberta, aí você é uma incógnita. Fica incógnita. Aí você colocou a interrogação no coração do outro. Não tem jeito. Se houve um processo crônico de negação, esse é um outro agravante. Às vezes a pessoa já foi descoberta, mas o que ela faz? Ela nega. Ela nega. Não. Aí, de repente, você apresenta um fato e uma testemunha, ou testemunhas, né? A Bíblia fala que a verdade é estabelecida por duas testemunhas, né? Você tem fato e tem testemunha. Aí, quando você apresenta fato e testemunha, aí a pessoa admite só aquilo. Não, né, realmente isso aí aconteceu. Então, já viu aquele tipo de confissão a conta-gotas? A pessoa só admite quando ela não tem mais jeito mesmo, já está no checkmate. Aí ela aceita a verdade. Mas a pessoa vai negando. Então, o problema maior dessa pessoa, gente, já não é, às vezes, nem mais o adultério, é a mentira. É um problema muito mais profundo de caráter, que é a dissimulação. Até vocês vão ter aqui o Alcione, né? Semana que vem. Tem um livro do Alcione muito bom, mês que vem, né? Que chama Curando o Caráter Ferido. É interessante, ele fala de 4 problemas de caráter. Ele fala, a pessoa que é fraco de caráter, a pessoa teve uma fragilidade, tem uma fragilidade naquela área. Fala do cativeiro, às vezes o cara tem um cativeiro, às vezes por uma situação familiar, que envolveu orfandade, abusos, situações que essa pessoa, ela entrou num cativeiro numa área da vida dela. Tem menina que começa a se prostituir com 8 anos, porque o pai jogou ela para a prostituição, ela está num cativeiro, não é? Então tem um caráter fraco, tem um cara que está no cativeiro, e tem um que ele fala que é o dissimulado, que já é um mau caráter. O que é o dissimulado? É aquele cara lustroso, que ele não admite, ele vive de uma falsa aparência, você não sabe quem ele é. E aí esses casos, então, tornam um aconselhamento, às vezes até inviável. A pessoa vai negando, dissimulando. Não é? Um tempo atrás, eu tive que lidar com uma situação assim, inclusive de uma pessoa que era, né, de certa forma, parceiro nosso, e veio uma denúncia, eu confrontei a pessoa, ele tentou escorregar, eu falei com ele, rapaz, você sabe como é que a gente funciona. Enquanto eu não sabia, eu não podia fazer nada, mas agora que veio essa denúncia, se eu não fizer nada, o sangue está na minha mão. Nós vamos ter que lidar com isso. A gente ajuda tanta gente, não vai te ajudar? Então fala a verdade. Mas ele foi dissimulando. Tentou disfarçar, tentou negar, não deu certo, então ele admitiu. E chegou num ponto que aí as informações iam vindo a conta-gota. Aí foi vindo uma outra denúncia. Eu falei, mas por que você não falou isso antes, rapaz? Ah, não, me esqueci. E chegou num ponto, falei, olha, eu sinto muito, mas eu não tenho como te ajudar. Você está tentando alicerçar o processo de restauração na mentira. Eu estou perdendo meu tempo com você. Eu não vou perder o meu tempo com uma pessoa assim, que não fala a verdade.
Então, é complicado. Negação. Processo crônico de negação. Se envolveu pessoas da família do cônjuge. É um problema maior ainda, aquilo que nós falamos. Adulterou com o irmão do marido, com a irmã da esposa. Complicado. Se houve concepção de filho ou prática de aborto. Porque muitos adultérios implicam na concepção de um filho. Não é? Às vezes acontece, por exemplo, a mulher adulterou, engravidou, ela sabe que o filho não é do marido, ela não conta, e o marido tem aquele filho como sendo dele, mas na verdade o filho não é dele. Rapaz, isso aí é um caso complexo, né? No aconselhamento, venhamos e convenhamos. Mas olha, de vez em quando é o que a gente tem que lidar, né? Se a pessoa ocupa alguma posição ministerial, gente, aí o negócio vai ficando ainda mais estreito, porque aí é o pecado do príncipe. Você estuda lá em Levítico, você vê que o sacrifício pelo pecado do príncipe era bem mais custoso do que de uma pessoa qualquer. Tem um preço de restituição muito maior, né? Então, se envolveu pessoa que tem uma posição ministerial, já é um agravante, porque às vezes essa pessoa, ela tem uma satisfação para dar não só para o cônjuge, para a família, mas também para a igreja. Às vezes ela vai precisar. O que eu aconselho é uma reunião a portas fechadas com a igreja. Porque a tendência dessas coisas com o tempo, gente, entenda bem o que eu estou falando, é vazar e fermentar. Você vê, inclusive, isso aqui que eu vou dizer é um caso real. Lógico, eu vou contar de forma que você não vai ter noção de onde aconteceu, mas é uma igreja muito boa, um dos melhores pastores que eu conheço, e uma equipe pastoral relativamente grande. Um desses pastores se envolveu numa situação de adultério. O que eles fizeram? Não, vamos resolver aqui com os pastores da igreja. Resolveu, espremeu, foi muito difícil, né? Eles tentando, inclusive, de certa forma, esconder o processo de disciplina daquele pastor da igreja. Ficou um negócio estranho. Mas ok, aparentemente estava tudo resolvido. Mais ou menos 3 anos depois, essa pessoa com quem esse pastor tinha tido caso, o negócio foi vazando para um, para outro, para outro, para outro. Chegou na igreja e o zum estava geral. Inclusive, a igreja se levantando contra a liderança, porque a liderança não fez nada. Na cabeça da igreja, a liderança não tinha feito nada. Resultado, esse pastor que tinha adulterado, coitado, tudo que ele tinha passado 3 anos atrás, ele passou pior agora. Ele foi crucificado 2 vezes. Se já tivesse resolvido lá com a igreja, pega só os membros, reunião a porta fechada, sem entrar em muito detalhe. Tem coisa que não adianta você ficar dando muito detalhe. Lógico, você dá nome ao pecado, mas... E é impressionante, quando eu já vi situações assim, não é? Porque é como a gente trata. Tem um pastor muito querido, amigo nosso, vários casos de adultério na igreja dele. Quando ele fez o curso lá com a gente, quando ele voltou, foi lá para a igreja e começou a confessar os pecados, pedir perdão para a igreja. Foi um quebrantamento tão grande
tão grande. Depois a igreja não queria deixar ele sair. Não, você vai ficar aqui. Só que Deus tinha falado para ele sair da igreja. Inclusive o ministério que esse pastor, o ministério que ele desenvolve hoje, é um ministério altamente frutífero. Altamente frutífero. Mas eu me lembro que ele contando o resultado da confissão dele, do adultério dele na igreja, gerou um avivamento na igreja. Gente, é impressionante. Irmãos, quando uma pessoa decide humilhar, arrepender, se expor, gente, o mundo espiritual vira. O mundo espiritual vira a favor dela. Quando ela fala, Senhor, amém, estou na sua mão. Se o Senhor não quer que eu seja mais pastor, eu vou medir força com Deus. Mas se o Senhor também quer que eu continue sendo pastor, alguém vai medir força com Deus. Nós vamos ver que esse foi o divisor de águas na situação de Davi, foi exatamente isso, né? Se envolveu pessoas do próprio ministério. Às vezes acontece. Aliás, tem atendido alguns casos assim. O cara ainda adultera com pessoas que são da igreja. É lógico que aí o negócio, rapaz, as consequências vão ficando cada vez mais catastróficas, né? Se praticou perseguição e abusos espirituais para encobrir o seu pecado. Esse negócio é sério. E às vezes acontece em alguns modelos de igreja, porque tem alguns modelos de igreja que o pastor, ele age quase como se ele fosse o dono da igreja, né? Então ele adulterou, ele mantém aquilo escondido. Quando ele sabe que alguém sabe, e essa pessoa vem de alguma forma confrontá-lo, ele joga essa pessoa para fora da estrada. Na verdade, foi o que Davi fez com Urias, sem Urias saber, né? E a Bíblia fala que aquilo pareceu mal aos olhos do Senhor. Aquele negócio. Ou, um outro agravante também, pastor adultera, vamos mudar ele de campo. Como é que resolve o problema? Muda de campo. Manda para uma outra igreja, numa outra cidade. Mas não resolve. Aí daqui um ano, outro adultério lá. Muda de campo. E assim vai mudando de campo. E deixando um trilho de destruição. Irmãos, eu não sei se, às vezes tem igrejas que elas se tornaram tão doentes por causa disso. E às vezes, vamos ministrar essa igreja, vamos fortalecer. Mas se você não vai nesse fundamento. Eu lembro que teve um pastor que eu atendi ele. Aliás, quando eu atendi ele, eu vi toda a história, porque ele era assim, como é que fala? Na igreja dele, ele era um itinerante. Então, às vezes ele ficava 3 meses numa igreja, fazendo campanhas, ministrando, depois ia para outra. Todas as igrejas onde ele passou, ele ou fornicou ou adulterou. Sério. Devia ter uma lista de umas 12 ou 13 igrejas. Eu peguei e falei para ele assim, olha, nós vamos fazer um negócio. Para a gente realmente poder processar a sua libertação, primeira coisa que você vai fazer, você vai voltar em cada um desses lugares e procurar o pastor daquela igreja e você vai pedir perdão. Você está disposto a isso? Eu falei, não adianta eu querer aqui curar a sua ferida superficialmente. Ele falou, eu vou perder minha credencial, né? Rapaz, isso é o que menos importa. E você acredita que no final ele não perdeu a credencial dele? E ele fez. Ele fez. Inclusive, algumas igrejas, já era o outro pastor que estava lá, mas com o pastor que estava, ele chegou e falou, eu tive aqui, tal época, aconteceu assim, 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 pediu perdão. Foi em todos os lugares e consertou.
Irmãos, Jesus não é para você fugir das suas responsabilidades, não. É graça para você assumir as suas responsabilidades e restituir. Foi quando o Zaqueu falou, olha, metade da minha fortuna eu dou para os pobres, e de que alguém me defraudei, vou dar 4 vezes mais. Hoje, a salvação entrou nessa casa. A cultura judaica, o processo de restauração se fundamenta não em cadeia, você não vê muito o conceito de cadeia na cultura judaica, mas é a cultura da restituição. Você defraudou, você prejudicou, você volta lá, é 4 vezes mais, porque essa é a dose da humilhação, né? 4 vezes mais. Se a pessoa usou informações pastorais para seduzir, inclusive, esse pastor que eu falei que era até parceiro nosso, aconteceu uma coisa assim. Quando nós fomos ver o perfil das situações que vinham acontecendo com ele, começou por internet. Quem que eram as irmãzinhas que ele abordava? Eram irmãzinhas que ele tinha atendido. Ele conhecia a vida toda delas. E eram as pessoas que tinham história de abuso sexual, que eram pessoas mais passivas, pessoas que aceitavam os absurdos com maior facilidade. Irmãos, uma pessoa, um pastor, que usa informações pastorais para seduzir a pessoa que ele está atendendo, essa pessoa pode ser pastor? Sinceramente, ela não pode. É melhor abrir um açougue, um mercado, entendeu? Mas não pode. Eu falei com esse cara, rapaz, sai do ministério pastoral, vai fazer uma outra coisa. Entende? E ele relutou, não quis sair, né? E por fim aconteceu mais escândalo ainda. Por fim, depois eu fiquei sabendo que ele tinha saído. Mas é complicado. Veja bem, são agravantes. Se envolveu situações de homossexualidade, perversão. Lógico, veja bem, o meu intuito aqui não é te dar uma receita de bolo. Eu estou te dando entendimento, princípios, não é? Para você saber aprofundar um aconselhamento dentro daquilo que for realmente necessário. E tem casos que, na verdade, assim, o processo vai ter que se aprofundar. Gente, até aqui tudo bem? Ok? Vamos dar um breakzinho. Se Deus quiser, daqui a pouco a gente retorna.